Deixa eu voltar a conversar agora com a Luísa Martins, já está na tela. Voltando a falar de questões relacionadas ao Judiciário e ao Supremo, enquanto o Congresso, Luísa, tem discutido projetos de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, tem feito alguns acenos. A gente elencou aqui algumas ações ali que ele... algumas medidas que ele tomou em diferentes ações. Prisão domiciliar para alguns réus ou condenados, restituição de bens, autorização de retirada de tornozeleira eletrônica. Que avaliação que você faz desse pacote de decisões, digamos assim, do ministro Alexandre de Moraes? Yuri, em primeiro lugar, é preciso dizer que, enquanto essas discussões sobre a anistia elas avançam no âmbito do Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal aposta na progressão natural das penas dos condenados do 8 de janeiro como uma forma de arrefecer as críticas que têm sido feitas, obviamente, por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, em razão da condução desses processos pelo Supremo e, mais especificamente, pelo ministro Alexandre de Moraes. Muitas dessas pessoas foram presas ainda em janeiro de 2023, então vão ter cumprido aí 1/6 da pena agora entre o mês de maio e junho, estão cumprindo, e isso já lhes dá o direito de progredir do regime fechado para o regime semiaberto ou aberto, por exemplo. Então, essa progressão natural já seria algo que poderia, de alguma maneira, frear essas discussões e aplacar um pouco dessas críticas que têm sido direcionadas ao Supremo. Aí, nessa mesma esteira, Yuri, essas decisões do ministro Alexandre de Moraes, elas também, segundo interlocutores do ministro, podem ter esse poder, né? Podem contribuir também para, de alguma maneira, enfraquecer esse debate sobre a anistia, que é algo que é rechaçado ali nos bastidores do Supremo. Os ministros entendem que crimes contra a democracia não são perdoáveis, né? Não são anistiáveis, até por uma questão de coerência com o próprio princípio democrático da Constituição Federal. Então, para evitar que isso seja aprovado, judicializado e acabe sendo derrubado pelo próprio Supremo, há uma série de decisões que têm sido tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes e que podem, de alguma maneira, aliviar essas discussões. Então, como você disse, alguns exemplos, né? E esses exemplos eu pude elencar aqui, são exemplos de decisões do ministro que foram publicadas no mesmíssimo dia. Então, no mesmo dia, o ministro decidiu, por exemplo, determinar a imediata remoção da tornozeleira eletrônica de uma ré do 8 de janeiro, que enfrenta a reta final de uma gestação de alto risco. A defesa comprovou ali o estado delicado de saúde e o risco tanto para gestante quanto para o bebê, e com isso o ministro Alexandre autorizou a remoção da tornozeleira por entender que isso poderia de alguma maneira dificultar, né, o acesso à saúde e, enfim, prejudicar a saúde dessa ré. Então, teve essa decisão. Em um outro despacho, o ministro Alexandre de Moraes concedeu a prisão domiciliar para um outro réu do 8 de janeiro, que estava tendo seu julgamento de mérito, estava ocorrendo esse julgamento de mérito de condenação ou absolvição no plenário virtual do Supremo, e o ministro Luiz Fux pediu vista. Como pode demorar um pouco até que esse julgamento seja retomado e até que seja definida, de fato, a sentença que será aplicada a esse réu, o ministro Alexandre disse que até por uma questão da prisão preventiva alongada, digamos assim, isso poderia, né, acabar se mostrando alongada demais, e com isso o ministro concedeu a possibilidade de esse réu cumprir essa prisão preventiva em caráter domiciliar até que tenha o seu julgamento de mérito concluído. E a questão da restituição de bens, são várias decisões que o ministro tem dado ao longo dos últimos dias, diante de pedidos da defesa para reaver esses materiais, e aí a Polícia Federal informa que não tem mais interesse em manter esses itens, e o ministro autoriza, então, a restituição desses bens, e aí a defesa ou o próprio réu, enfim, se tiver aí em prisão domiciliar, de alguma maneira puder pegar, né, resgatar esses itens, ele tem o prazo de 90 dias. Então, são acenos aí, pequenos alívios que o ministro Alexandre tem dado, e isso pode vir nessa esteira de tentar aplacar um pouco das críticas e, de alguma maneira, também enfraquecer o debate da anistia no Congresso.